Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Luciana Leg, diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando todos os diretores do Conselho. Nessa noite é a noite do adeus, né? Estamos encerrando as capacitações desenvolvidas pelo Conselho para a Semana do Uso Racional de Medicamentos de 2022. Nós esperamos que as palestras tenham sido proveitosas para todos, sendo um momento de expandir conhecimentos e despertar para novos aprendizados. Reforço também que há outras qualificações virtuais e gratuitas disponibilizadas no site do Conselho, portanto, convidamos a todos que tiverem interesse que se inscrevam. A atividade de hoje aborda os princípios da farmacoterapia ideal, tema de extrema relevância para a área farmacêutica, com exposição do farmacêutico clínico Rodrigo Pinto, que já atua na área há 12 anos. A palestra visa mostrar como os processos da farmacoterapia ideal podem ajudar o profissional farmacêutico a pensar em maneiras de auxiliar as pessoas na melhoria da qualidade de vida. Então, eu agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial o Rodrigo, novamente aqui conosco. Ontem ele já se doou bastante por aceitar esse convite e compartilhar os seus conhecimentos conosco. Então, antes de dar início ao evento, eu gostaria de fazer alguns comunicados que são importantes. Eu solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados de acesso restrito após o evento. Nós pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, a gente vai abrir um espaço para questionamento. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Tá? Contribuições, relatos, tá? E a gente vai seguir essa ordem do chat. Nós desejamos a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Rodrigo. E de pronto, então, eu já vou me ausentar, mas, Chay, por gentileza, me manda o link assim que estiver disponível, porque eu quero muito assistir essa palestra. Eu estou pensando que o Rodrigo tem que vir a Santa Rosa nos ensinar um pouquinho dessa mágica que ele está fazendo em Sapucaia, com poucos recursos, como a gente tem visto. Ele conseguiu melhorar muito a assistência e, de repente, a gente está necessitando aprender um pouquinho mais. E eu gostaria muito que ele conhecesse a nossa realidade aqui. Um grande abraço, então. Tchau, gente. Tchauzinho. Então, gente, boa noite. Estamos aqui outra vez, finalizando essa semana maravilhosa. Espero que vocês tenham refletido bastante, né? Porque a Semana do Uso Racional de Medicamentos, ela é de todos, mas foram os estudantes de farmácia, né? Que deram início a essa campanha, né? Que é tão bonita e a gente todo ano tenta, né, fazer o possível e o impossível para que ela saia de maneira legal, né? E eu estou muito honrado de poder finalizar essa semana e eu trouxe aqui bastante reflexões, trouxe algumas referências para a gente conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Que eu acho que vai ser legal finalizar com esse assunto. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente começa. Então, quando eu fui convidado para dar essa palestra, eu levantei, fui provocado, né, de levantar alguns temas que os farmacêuticos iriam escolher para a gente poder conversar. E eu levantei 5 temas, né? Mandei para a Chayane, divulgou nas redes do Conselho, e esse tema foi um tema que os farmacêuticos escolheram, né, para a gente poder tratar ele aqui no dia de hoje. Assim, eu fiquei bem interessado, assim, né? Porque geralmente quando a gente vai trabalhar princípio, né, ou seja, a base, né, que dali sai o resto, né, sai toda a construção de determinada coisa, né, a gente fica pensando assim, mas será que o que os farmacêuticos queriam, né, quando eles selecionaram este tema para a gente tratar? Será que é necessário a gente voltar e refletir um pouco sobre o que é ser farmacêutico? O que nós estamos fazendo dentro da farmácia?
né? E eu trabalho na farmácia municipal de Sapucaia do Sul, né? A gente tem a dispensação, né? E outros serviços. E é uma pergunta que eu me faço todo dia, né? O que que eu estou fazendo ali dentro? Por que que eu estou ali? Né? Ainda mais quando a gente pega uma receita de 10 amitriptilinas por dia, né? Aí você fala assim, mas como assim 10 amitriptilinas por dia? Será que o paciente pode utilizar 10 amitriptilinas por dia, né? E isso né, faz a gente refletir. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu só estou contando a amitriptilina e dispensando a amitriptilina? Ou eu posso ir além, né? Eu devo fazer mais do que isso, né? E a ideia, então, de hoje é a gente mostrar o que, que a gente precisa de ter em mente para pensar uma farmacoterapia, né? Porque eu trabalho com profissionais que não são da área da saúde, eu trabalho com professores da educação especial, trabalho com minha equipe, né, que muitos não são pessoas que têm formação na área da saúde, né? E as pessoas que não são da área da saúde, elas têm uma visão muito reta da farmacoterapia, que é aquela, se está prescrito, está certo. Né? Se foi prescrito, se foi orientado, se alguém fez um diagnóstico e receitou aquilo ali, então está certo. Né? E isso causa muito impacto. Né? Então vamos conversando um pouquinho sobre esse assunto aí nessa noite de hoje. Antes da gente começar, eu queria mostrar um vídeo, né, de uma entidade internacional aí. E vamos ver esse vídeo, ver o que vocês acham. Está em inglês aqui, mas a gente pode ir traduzindo conforme vai passando. Acredito eu que todo mundo deve conhecer essa entidade aí que está nesse final do vídeo, né? Uma entidade que apareceu bastante na pandemia, né? Um montão, né? A Organização Mundial da Saúde, ela, desde os anos 2000, ela pensa que ela tomou para si que a segurança do paciente é uma coisa muito importante. E ela criou desafios globais de segurança do paciente durante esses 20 anos. E o terceiro desafio global que está em vigência agora é o medicação sem dano, né? Como vocês viram ali, né, o vídeo fala um pouco sobre que cedo ou tarde todo mundo vai precisar de tomar um medicamento, né? Então, antes de tomar um medicamento, conheça o seu medicamento, cheque que medicamento está tomando, pergunte o seu profissional se tem dúvidas, pergunte o seu paciente se ele entendeu. E ele coloca aquela posição de todo mundo tem um papel no uso seguro de medicamentos. Né? E a meta da Organização Mundial da Saúde, né, enfim, esse desafio foi iniciado em 2017, né, não se imaginava que a gente ia passar por uma pandemia do coronavírus, mas a meta lá em 2017 era chegar em 2022, ou seja, nós temos aí alguns meses, e reduzir 50% a morte causada por erros no uso de medicamentos. Né? Então, é uma meta que a OMS começou a perceber que o medicamento tinha um papel central no dano ao paciente. Né? Por que a OMS comprou essa ideia? Né? Porque o dano ao paciente é a 14ª causa de morte. Mata mais que tuberculose, mais que sarampo. É muito grande a morte por dano ao paciente.
e custa muito dinheiro, né? O gasto dos estabelecimentos são gigantes quando o paciente ele usa o medicamento errado ou ele é prescrito errado, na dose errada, que gera um evento adverso grave, e esses eventos adversos graves, eles causam muito tempo de internação, uso de medicamentos e equipamentos mais complexos, que aumenta o custo de saúde. E a maior fonte de erro na atenção primária, ou seja, na farmácia comunitária, são erros administrativos. A gente pega uma receita ilegível e entende uma coisa, o paciente, ele, por um entrave legal, não consegue retirar, ou o médico simplesmente renova a prescrição sem avaliação. Então, onde a atenção primária está localizada, onde as farmácias comunitárias estão localizadas, é onde aparece a maior fonte de erro, né? Então, a gente precisa começar a analisar o que está acontecendo para aparecer esses erros, né? Teve um pesquisador, né, o Gabriel Freitas, que o doutorado dele foi para tentar entender o que acontece com isso, que as pessoas tomam medicamento e o negócio não funciona. E ele fez um painel nacional para tentar entender esse fluxo do dano ao paciente, né? Então, o que ele entendeu do doutorado dele, que inclusive está lá nas referências, quem quiser ver os cálculos. Ele viu que quando o paciente vai para uma consulta, 86% recebe o medicamento prescrito. E quando o paciente sai da consulta, né, e tenta se tratar, 40% resolve o problema inicial da consulta. E 59% não resolve. Ou seja, metade das pessoas que passam por uma consulta médica que recebe um medicamento não resolve o problema. E isso pode criar um novo problema de saúde, pode agravar o problema anterior que ele tinha, ou pode acontecer as duas coisas, aparecer um novo problema de saúde e agravar o problema anterior que ele tinha. Então, você imagina, no Brasil inteiro, 59% das pessoas que tomam medicamento depois da consulta, ou seja, nós não estamos falando de automedicação aqui, é um paciente que passou por uma consulta com um profissional habilitado. 59% não resolve. E isso gera problema, porque pode, enfim, a condição resolve por si só, pode ter tratamento adicional, pode ter encaminhamento a profissional mais especializado, pode ter visita emergência, internação de longa permanência, inclusive morte. E o Gabriel, ele calculou cada situação dessa, se acontecesse, quanto custaria para o sistema. Então, quanto custa para o sistema, né? Todo mundo quer ganhar a mega da virada, né? Imagina, 378 milhões de reais você ganhando num dia para o outro. Meu Deus do céu, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Só alegria, né? E o Gabriel calculou por megacenas. Porque o custo global do sistema de saúde para lidar com esses danos causados relacionados a medicamentos custa, por ano, 114 bilhões de reais. Tá? Mais ou menos 301 megacenas da virada. A gente está vivendo um período de austeridade, um período que não tem recurso, está todo mundo pobre, as coisas estão muito caras. Como que nós vamos pagar essa conta? Como é que a gente vai fechar a conta se a gente não começar a olhar para o que esses pacientes estão utilizando de medicamento? Como está sendo o raciocínio clínico por trás da prescrição, por trás do controle, do uso de medicamentos desse paciente? Imagina, isso foi lá em 2018 que ele fez essa conta. Imagina nos anos agora da pandemia, quanto que esse valor chegou, né? Ainda mais com o uso inadequado de ivermectina, de hidroxicloroquina e o congêneres, né? Então, essa morbidade relacionada a medicamentos, né? Esse dano que causa porque usou errado, prescreveu errado, não calculou a dose e gerou um dano mais grave, 53% dá para prevenir, né? Então, isso é importante, né? Então, não é dá para gerenciar o seu uso de medicamentos e tem como resolver pelo menos metade de nem acontecer,
né? De ser prevenível. Se existisse uma rede, um modelo de cuidado que fosse integrado, que olhasse o paciente como um todo, né? Mas só que, apesar de ter essas questões que nos ajudam a pensar que é possível, atualmente, os pacientes estão com regimes cada vez mais complexos. Pacientes polimedicados são muito mais frequentes, né? Estão acontecendo cada vez mais, né? E outro problema também é a judicialização da saúde, né? Porque a prescrição médica ela é tida como o principal documento referencial para decisão se manda dar ou não manda dar, e não um laudo técnico avaliando a condição, a revisão da farmacoterapia daquela situação. Então, acaba que o sistema, uma hora, ele não vai dar conta mais de lidar com isso, né? Porque a judicialização, ela sequestra o dinheiro. Não existe um fundo de judicialização. O juiz vai lá, sequestra o dinheiro e manda dar. Mas com base em quê? Com base na prescrição. Mas será que a farmacoterapia desse paciente está correta a ponto dele precisar de um medicamento judicializado? Vamos lá, então. No mundo ideal, né, quando eu penso em gerenciar um atendimento de um paciente, eu tenho que pensar no mundo ideal. Eu tenho que pensar assim, ó, o mundo ideal, eu gostaria que esse paciente estivesse assim. E aí, eu vou tentar alcançar esse mundo ideal por meio de intervenções, né? Então, a farmacoterapia ideal, ela tem uma estrutura básica, né? Porque é de 4 itens: necessidade, adesão, efetividade e segurança. Então, sempre que eu estou olhando para uma prescrição, que eu estou atendendo um paciente, eu tenho que pensar nesses 4 critérios. E tem que ser nessa ordem. Eu não posso colocar um critério na frente do outro. Necessidade é o primeiro, adesão o segundo, efetividade o terceiro e segurança o quarto. O que significa necessidade? O paciente tem que usar tudo que ele precisa. E ele não utiliza nenhum que ele não precisa. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Porque eu vejo muito isso, e eu fazia isso também. A gente olhava para a receita, né, sem entender a situação, sem entender o caso, sem entender quais são os critérios de seleção daquele medicamento, e já mandava o paciente tomar o medicamento. Não, o médico mandou tomar, tem que tomar, porque é isso, porque é aquilo, né? Mas será que os medicamentos que estão ali, o paciente realmente precisa? Tem algum ali que ele precisa que não está ali, né? Como é que eu posso ter tanta certeza que a prescrição está certa sem uma análise de necessidade? Por isso, eu vejo muitos farmacêuticos fazerem isso, eles colocam a adesão na frente da necessidade. E a gente não pode, principalmente um paciente que não tem adesão, que está todo bagunçado, que ele não toma determinado medicamento, simplesmente mandar ele tomar. Porque será que esse paciente detectou algum efeito adverso, alguma coisa, que fez com que ele reduzisse a dose, ou que ele suspendesse determinada coisa? Não sei, né? Por isso que a necessidade tem que vir sempre primeiro. Será que está tudo ali que ele precisa? Será que tem alguma coisa ali que ele não precisa? Porque aí depois a gente vê a adesão, né? Porque a primeira parte da adesão é, primeiro, ele entende o que ele tem que fazer, né, gente? Usar colírio, usar insulina, usar bombinha, usar creme vaginal, usar ter que partir comprimido, né? Será que o paciente ele entende a maneira de como ele deve fazer? Quando a gente trabalha com pacientes mais idosos, que têm comorbidades e tomam muitos medicamentos, às vezes ele não tem capacidade de entender. Então aí entra a criatividade, porque a gente tem que pensar em como fazer aquele paciente utilizar o medicamento, porque às vezes ele precisa de uma ferramenta para ajudar, porque ele não tem capacidade de compreensão, né? Então a adesão não é só tomar, ele tem que compreender o que ele está fazendo, né? Ele tem que ter capacidade de manejar, de tomar, de usar aqueles medicamentos, né?
E, além disso, ele tem que concordar com o tratamento. Então, ou seja, a adesão é uma coisa negociada, ela não é imposta. O paciente tem todo o direito de não querer tomar. Todo o direito. Então, o que a gente tem que fazer? Monitorar e tentar achar um caminho. Né? Adesão é sempre criatividade e negociação. Porque se eu consigo pensar, se eu respondo as duas perguntas de cima como sim, e as duas de baixo como sim, ou seja, tá tudo certo, o paciente concorda e ele tá tomando. Daí sim eu posso ir para o de baixo. Porque aí eu consigo avaliar a efetividade. Né? Será que ele teve resposta? Né? Será que se ele não teve resposta, tá, ele pode até ter tido resposta, mas o regime está adequado? Será que não há necessidade de uma desprescrição ou de uma redução de dose? Por quê? Porque às vezes eu posso estar alcançando a efetividade, mas eu posso não estar tendo problema de segurança, né? Então, hoje eu estava atendendo um paciente ensinando a usar o glicosímetro e esse paciente estava dizendo que estava tendo muita hipoglicemia, né? Várias vezes hipoglicemia. Ele foi internado na UTI por causa de hipoglicemia, né? Então, do que adianta eu manter um paciente com perfil glicêmico controlado e a hipoglicemia? O que faz? O que é pior, né? Então, por isso que quando eu alcanço a efetividade, eu tenho que perceber se a segurança não está, aquela terapia não está agravando a situação do paciente. Então, esses 4 pontos, né? Essas 4 afirmativas, nessas 8 afirmativas, elas nos ajudam a pensar a farmacoterapia ideal. Ou seja, no mundo ideal, o paciente deveria estar dessa forma. Tudo que ele precisa estar usando, não tem nada que ele não precisa. Ele concorda e sabe seguir o tratamento e tem capacidade, tem dinheiro para fazer isso, né? O tratamento está fazendo o efeito esperado na dose menor efetiva e não está gerando novos problemas de saúde nem agravando os existentes. Então, quando eu estou na frente de um paciente, esse é o meu objetivo com a farmacoterapia dele. Agora, como é que eu operacionalizo isso? Né? Eu posso fragmentar esses 4 princípios em processos da farmacoterapia. Né? Então, o primeiro processo, a gente não falou que a primeira coisa, sempre na ordem, é a necessidade. Então, o primeiro processo, a gente tem que saber qual foi o critério de seleção. Como que aconteceu a seleção da farmacoterapia? Eu, lá em Sapucaia, eu respondo processos judiciais. E aí, a gente pega processo, por exemplo, de rivaroxabana, né, que é um anticoagulante, um novo anticoagulante, né, que tem um perfil de segurança melhor que a da varfarina, mas o perfil de efetividade não é necessariamente melhor que o da varfarina. Então, o médico simplesmente ele solicita a rivaroxabana sem explicar por que não utilizou a varfarina, sendo que é a primeira escolha, tem na atenção básica, disponível no SUS, um custo baixo, com o mesmo efeito. A única diferença é o monitoramento dos exames de sangue, que é a diferença. Então, para eu saber se a rivaroxabana é o medicamento ideal para aquele paciente, eu preciso entender por que a rivaroxabana está ali. O que aconteceu? Por que a primeira escolha não apareceu naquele paciente? Outro exemplo. O paciente diabético tipo 2, a primeira escolha do tratamento é a metformina, né? A metformina é o Batman. Os outros medicamentos são os Robins. Então, se eu pego um paciente diabético tipo 2 que não tem metformina prescrita, eu preciso entender por que essa metformina não está prescrita. Por exemplo, a metformina pode provocar aumento do ácido lático, pode provocar um dano renal. Então, um paciente com um problema renal mais grave não pode usar metformina. Paciente uso de contraste não pode usar metformina. Explicou. Ó, então, o P1, ele tem essa... a gente começa a analisar os processos pela seleção. Como que foi escolhido aqueles medicamentos, né? Porque a gente tem que ver os protocolos, mas tem que ver o que passou na cabeça de quem prescreveu, né? Tanto os que foram nas consultas, quanto por automedicação. Por que é importantíssimo a gente saber o P1? Por causa da inércia terapêutica. Todos os profissionais de saúde têm inércia terapêutica.
que é a inércia terapêutica? Você está atendendo o paciente uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, e ele não melhora. Aí, quando chega o número de consultas e o paciente não melhora, o profissional começa a achar que a culpa é do paciente, a culpa é dele. Ele que não está seguindo o que orientou. Ele é que está errado. Então, o profissional, ele não consegue ser mais criativo. Então, ele só repete a prescrição. Eu já peguei paciente que não tem esquizofrenia tomando haloperidol durante 10 anos. Simplesmente porque o primeiro começou, o segundo represcreveu, o terceiro represcreveu, o quarto represcreveu. E quando a gente foi entender por que o haloperidol estava ali, não achamos a resposta. Então, a inércia terapêutica é muito séria, né? Que explica bastante sobre a necessidade da terapia. Daí, o próximo passo, né, de avaliar os processos da farmacoterapia são os erros de medicação, né? Porque pensa, o prescritor fez uma prescrição, né, selecionou o tratamento, né? E nessa seleção de tratamento pode ter um erro. Pode ter um erro na prescrição, né? Porque ele pode ter pensado uma coisa, escrito outra. Pode ter erro de transcrição, né? Quando acontece isso dentro do hospital, isso não é mais regra, né? Mas antigamente tinha processos de transcrição e aí transcreve errado. Erro de manipulação, fracionamento, de preparo, rotulagem e dispensação, né? Então, entre esse processo de seleção e o paciente usar o medicamento, tem uma nuvem que pode acontecer erros de medicação, né? A seleção pode ter acontecido de maneira correta, mas alguma etapa até chegar no paciente pode ter dado errado, né? Inclusive a dispensação é considerado um erro de medicação quando acontece uma falha no processo de dispensação. O segundo processo, então, seria a administração, ou seja, o paciente ou o profissional administrando o medicamento, né? E aí a gente tem muitos fatores aqui, né? Que a complexidade da terapia, a gente tem índices de complexidade que ajudam a medir quanto que é difícil organizar aqueles medicamentos para tomar, formas farmacêuticas complexas, né? Por exemplo, os dispositivos inalatórios, a insulina, né? Que podem fazer com que o processo de uso, de administração, esteja mais complexo. Nós pegamos uma prescrição na farmácia de Zosorbida 40, tomar 1/4 de comprimido de 12 em 12, né? Então, será que é tranquilo pegar um comprimido de Zosorbida 40, partir no meio e pegar a metade e partir no meio, né? Será que não vai acontecer nada nessa dificuldade do paciente? Não vai saltar o comprimido para um lado, cair no chão, né? O que o profissional estava achando na hora que ele fez uma prescrição para partir um comprimido em 4, sendo que tem Zosorbida de 20, né? E além disso, a gente também tem fatores externos, né? Que é o quê? O paciente não conseguir comprar. Ele não ter dinheiro para conseguir comprar o medicamento, ele faltar no Sistema Único de Saúde, e isso pode gerar um problema de administração. O terceiro processo é o processo biofarmacêutico, que ele acontece somente no uso de medicamentos por via oral, tá? As outras vias não têm processo biofarmacêutico, que é justamente a interação entre o sistema gastrointestinal com o medicamento para aumentar a liberação do fármaco, para disponibilizar ele para absorção, né? Então, a gente tem características do próprio fármaco, né? Os tipos de recipiente, a produção, a qualidade farmacotécnica da produção, né? Se vai liberar ou não, né? E a característica do sistema gastrointestinal do paciente, né? Então, tudo é planejado com um sistema gastrointestinal perfeito, com o estômago ácido e o intestino básico. Mas eu tinha uma paciente que ela estava com o esfíncter pilórico muito enfraquecido e o conteúdo do estômago estava comunicando com o conteúdo do intestino. Então, o pH dela estava neutralizado. Ou seja, tudo que se pensou de como fazer para utilizar o medicamento nessa paciente não funcionava, por causa desse processo biofarmacêutico nela era diferente dos outros, por causa da comunicação do conteúdo do intestino com o conteúdo do estômago. O outro processo que é muito importante, né, que ainda mais hoje, né, a gente tem bastante referência, evidência sobre isso, é o processo farmacocinético, né?
A varfarina, como a gente estava comentando, né, no início, ela tem uma variabilidade de metabolismo muito grande, dependendo da genética de cada um. A insulina NPH também. Então, dependendo do grau de metabolização de cada pessoa, as doses têm que ser ajustadas, né? Então, aquela dose padrão que está no guideline, que está na bula, ela tem que ser olhada. Eu sempre gosto de dizer assim, aquela dose é uma dose para a gente conversar com o paciente que a gente não atende. Porque o paciente que a gente atende, a dose tem que ser mais individualizada, né? Dependendo de certas condições. Por exemplo, os idosos, né? A gente tem vários guias aí que nos ajudam a saber quais são os medicamentos impróprios para idoso. A gente tem guias para saber sobre a gravidez, né? Quais medicamentos são mais seguros na gravidez. Tem algumas doenças, como eu falei da metformina, se o paciente tem um problema renal mais grave, ele não pode usar a metformina. Então, o processo farmacocinético altera e muito o efeito do medicamento. Próximo processo é o processo farmacodinâmico, que é assim, a interação direta, lá no livro do Goodman, lá, a interação do fármaco com o receptor. Esse fármaco com o receptor, ele vai exercer uma down regulation, uma up regulation? Será que ele vai fazer com que o organismo crie mais receptores ou diminua a quantidade de receptores? Vai gerar um efeito rebote se suspender? Por exemplo, um beta-bloqueador que o paciente para de tomar, né? Medicamento para saúde mental que o médico troca sem fazer desmame. Será que isso não vai gerar um problema mais sério lá na frente por causa dessa regulação, né, que o fármaco faz com o nível de receptores, né? E quando a gente junta esses três processos, os três em conjunto também ajudam a entender as interações medicamentosas, que podem acontecer por via biofarmacêutica, ou seja, uma interação dentro do sistema digestivo, né, que impede a absorção de algum medicamento, ou uma interação que atrapalha a farmacocinética, quando eles têm a mesma via de metabolização, ou a mesma via de transporte por proteína, né? Ou a mesma via farmacodinâmica, quando a gente tem uma ação sobre o mesmo receptor, né? Então, as interações é que, assim, elas têm que ser levadas com cuidado, porque quando a gente pega aquelas calculadoras de interação e bota os medicamentos do paciente tudo naquela calculadora, vai aparecer um monte de coisa, né? Então, o paciente morreu, né? E eu lembro muito disso quando eu trabalhei durante 9 anos, 7 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no ambulatório da cardiologia. E o primeiro paciente que eu atendi, ele tomava uns 12 medicamentos diferentes. E aí eu fui lá e fiz a calculadora e peguei a lista que a calculadora me deu, imprimi e fui todo orgulhoso conversar com o médico, né? Ah, sou farmacêutico, clínico, todo feliz. Aí cheguei lá, não, doutor, o negócio é o seguinte, ó, esse medicamento interage com esse, que interage com aquele, que interage com esse, que interage aquele, que interage aquele, que interage aquele. E comecei a papagaiar tudo que eu tinha estudado. E aí o médico olhou para mim e falou assim, tá, beleza. E qual dessas reações aí que o senhor estudou está manifestada no paciente? Aí eu, como assim? Oi? E aí depois ele falou assim, você quer que eu faça o quê? Que eu tire tudo? Então, a gente tira tudo que não tem interação, né? Aí o que eu tive que fazer? Recolher a minha insignificância, entrar pro banheiro, chorar um pouquinho, secar as lágrimas, volta e estuda. Então, essas calculadoras que falam de interação medicamentosa, elas nos dão algumas informações, mas a gente sempre tem que ver se isso está se manifestando no paciente, ou se o risco de manifestar é tão alto que vale a pena a gente ser conservador nessa situação. Eu aprendi da pior maneira, né? Tomando 2 tapas na cara do médico, né? Achando que eu estava fazendo a coisa certa, só porque eu imprimi o relatório das interações. Então, as interações têm que ser vistas com esse cuidado. Quando todos esses processos que eu falei até agora, a seleção, os erros de medicação não tem, a administração, biofarmacêutico está ok, farmacocinético tudo certo, e farmacodinâmico tudo certo, eu compreendi esses processos,
eu posso pensar no resultado terapêutico, né? Porque se um desses processos está acontecendo alguma coisa de inadequado, o P6 vai aparecer manifestado no paciente, né? O desfecho clínico, o resultado que se espera da farmacoterapia não vai aparecer. Ou o desfecho humanístico, a qualidade de vida do paciente não vai melhorar. Ou o desfecho econômico, ele está gastando dinheiro num negócio que não funciona, né? Quando eu estava saindo da farmácia, hoje, uma moça da equipe falou comigo sobre o Oncepic, né? O que é isso, né? Nome de medicamento eu não sei nenhum. Não, tá todo mundo receitando, que não sei o quê, que tal. Aí até eu entender como é que escreve Oncepic, né? Demorou um tempinho. Aí eu achei que era semaglutida. Tá. Aí veio na cabeça o medicamento, né? Aí a semaglutida, né, a liraglutida, exenatida, eles têm um efeito de emagrecer. Mas o resultado, o teste que foi feito para mostrar esse emagrecimento é no paciente diabético tipo 2, né? Então, um paciente diabético tipo 2 que precisa emagrecer, se ele não está conseguindo por outras vias, a semaglutida pode ser uma opção. Então, ou seja, se o paciente começa a utilizar a semaglutida, eu espero que ele melhore o diabetes, né? Melhore o perfil glicêmico, a hemoglobina glicada, e emagreça, né? Porque é um efeito esperado. Só que se não está acontecendo isso, né? Não está acontecendo. Será que alguns outros P's que estão lá para trás, o P1, o P2, o P3, o P4, o P5, estão explicando o fato de não acontecer? Será que ele está aplicando a injeção certo? Será que ele está guardando certa injeção? Será que a dose está certa? Será que a semaglutida mesmo que ele precisa? Será que ele tem alguma característica farmacocinética que pode fazer com que a metabolização da semaglutida seja mais rápida e, portanto, não tenha efeito? Olha como que os outros processos nos ajudam a entender o P6, né? Que se o P6 não demonstra resultado, os outros P's vão me ajudar a explicar, né? Tanto os desfechos de resultados positivos, quanto os desfechos de segurança, né? Porque aqui também eu observo as reações adversas aos medicamentos, né? Porque a reação adversa, né? Eu escuto muito isso das pessoas que eu trabalho que são leigas. Elas falam assim: não, mas se o médico receitou, tá certo. Não, mas a reação adversa, ela é o que acontece quando o paciente usa a dose padrão, né? Não é quando ele usa errado. A reação adversa acontece quando ele usa certo. Porque se ele usa errado, ou é um erro de medicação, ou é um efeito tóxico. Não é uma reação adversa. Então, ou seja, todo paciente que está em uso de dose terapêutica está exposto a uma reação adversa. Então, se aparece essa reação adversa, no P6 eu consigo detectar. E aí eu vou ter que voltar para trás para explicar. Será que é uma reação adversa? Será que é a interação medicamentosa que disponibilizou mais? Exemplo, anlodipino ou diltiazem e simvastatina, né? O anlodipino, ele mantém a simvastatina mais disponível no sangue. Não deixa a simvastatina ficar conectada às proteínas carreadoras, porque ele compete com a simvastatina. E o diltiazem diminui a metabolização da simvastatina. Então, quando o paciente está usando simvastatina, iolodipino, ou simvastatina e diltiazem, existe uma possibilidade do aumento do efeito terapêutico, porque você vai ter mais simvastatina circulando, mas também de mais reações adversas, principalmente as dores musculares que podem ser provenientes da rabdomiólise, né? Então, acaba que o P6, quando eu percebo alguma coisa manifestada ou que tem algum risco de manifestar, a gente precisa observar os outros processos, né? Então, quem tem que fazer isso tudo aqui? É o farmacêutico? Não. Eu acho que todos os profissionais de saúde, né, eles têm que ter essa visão de que a farmacoterapia ela não pode ser uma coisa sacramentada.
Porque é isso, que as pessoas envelhecem, elas engordam, emagrecem, engravidam. Ó, a vida vai mudando. Ela não vai ter dinheiro uma hora, vai ter dinheiro outra hora. Então, a farmacoterapia, ela nunca pode ser parada. Ela tem que ser sempre dinâmica, de acordo com a situação, né? E pela minha experiência, eu acho que o principal problema que a gente tem que combater é a inércia. A gente sempre fala muito mal do médico, né? Ah, mas é médico, não sei o quê, só renova, não sei o quê. Tá, mas e quantos pacientes a gente atende que a gente só dispensa também? Que a gente não questiona, né? Mas como é que tá, seu Zé? Tá dando certo? O que apareceu de diferente? Para ver se uma pergunta dessa pode ser uma triagem para a gente fazer uma análise da farmacoterapia, para conhecer esses P's mais a fundo, para saber se aquele paciente está mais perto ou mais longe de uma terapia, de uma farmacoterapia ideal. Então, assim, esse assunto é amplo, né? É um assunto, enfim, que tem livros e temas e tudo, é um assunto muito interessante, eu adoro discutir isso aqui, né? Essas são algumas referências que eu utilizei para vocês quiserem se aprofundar, depois vocês vão ter acesso a esse slide, né? E era isso, né? Queria ficar aqui à disposição, né? Inclusive, eu me coloco à disposição se vocês estão estudando um caso de um paciente que é um pouco mais sério, que vocês precisam de alguém para ajudar, meu e-mail está aí. Pode mandar o e-mail, que eu adoro discutir caso, adoro ajudar a pensar, para a gente poder fazer mais pelos nossos pacientes, certo? Então, era isso, gente. Obrigadão.